Boa tarde, meus queridos. Vamos para mais uma Matemática em Casa com a professora Rita. Dando continuidade aqui ao nosso estudo com números racionais, hoje nós vamos ver mais duas operações com esses números, que é a multiplicação e a divisão. Bem, multiplicação de números racionais. A multiplicação de números racionais também é baseada nos conhecimentos anteriores sobre multiplicação de números inteiros e de frações e decimais positivo. Acompanhe os exemplos e observe os sinais dos fatores e o sinal do resultado. Vale lembrar logo agora no início que a regrinha de sinais da multiplicação dos números de inteiros também valem para a multiplicação de números racionais. Então, vamos ao primeiro exemplo. Bem, eu selecionei 5 exemplos aqui para vocês, 2 com frações, 2 com decimais e 1 com porcentagem. Vamos ao primeiro exemplo. Eu tenho menos 2 terços vezes mais 1 quinto. Observem que temos multiplicação agora. A multiplicação de frações é basicamente multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. E fazer a regrinha de sinal para o resultado final. Então, se eu tenho menos 2 terços vezes mais 1 quinto, isso vai ser igual a menos 2 vezes mais 1 sobre 3 vezes 5. Ou seja, menos 2 vezes mais 1 dá menos 2. E 3 vezes 5, 15. Fração resultante, menos 2 quinzeavos. Sinais diferentes, resultado negativo. Segundo exemplo. Menos 1 sétimo vezes menos 3 quinto é igual a menos 1 vezes menos 3 sobre 7 vezes 5. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3 e 7 vezes 5, 35. Bem, resultado final, 3/35 avos, positivo porque os sinais são iguais. Vejamos agora o exemplo com números decimais. Temos 2 números decimais, menos 0,1 vezes mais 1,2. Nesse primeiro caso, eu fiz através da multiplicação de frações, certo? Então, eu transformei os números decimais em frações para poder multiplicar. Menos 0,1 é igual a menos 1 décimo. Mais 1,2 é igual a 12 décimos. Daí, temos a primeira fração, menos 1 décimo, vezes a segunda fração, mais 12 décimos. Isso é igual. Menos 1 vezes mais 12, 10 vezes 10. Menos 1 vezes mais 12 é igual a menos 12. 10 vezes 10, 100. Como eu multipliquei 2 números decimais, a gente termina fazendo o resultado em números decimais também. Então, é igual a menos 12 sobre 100, que é igual a 0,12. Por que 0,12? Esse número está sobre 100, então, 2 casas decimais, 0,12. Nesse outro caso, vamos ver ele através do algoritmo da multiplicação normal. Menos 0,5 vezes menos 2,4. Olha só, esse é o algoritmo da multiplicação normal. 2,4 vezes 0,5. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, 12 como resultado. Como você multiplicou 2 números com uma casa decimal, então, olha só. 0,5 vezes 2,4 é igual a 1,2. Positivo porque os sinais são iguais. Vamos para o último exemplo agora. No último exemplo, nós vamos estar trabalhando com a porcentagem de um número. Bem, quanto que é 20% de menos 500? Primeiro, vamos transformar esse 20% em fração. 20 sobre 100 vezes menos 500. 20 sobre 100 é igual a 0,20 vezes menos 500. Isso vai dar menos 100. Bem, é assim que se resolve a multiplicação de números racionais, sejam eles em forma de fração, ou em forma decimal, ou ainda em forma de porcentagem. Vejamos o que é o inverso de um número. Inverso de um número racional. No capítulo 2, você estudou as frações positivas ou nulas e viu que, se uma fração é diferente de zero, obtemos a inversa dessa fração invertendo o numerador com o denominador dela. Também podemos determinar o inverso de números racionais
Observe os exemplos. O inverso de 3/4 é 4/3. Então, a gente está fazendo aqui conforme a regrinha, né? Inverte o numerador com o denominador. Ou seja, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Como 3/1/4 é igual a 13/4, então o inverso de 3/1/4 é 4/13. Nesse caso, a gente está trabalhando com o número misto 3/1/4. Então, transformou primeiro em fração, 13/4, e depois transformou primeiro em fração e depois fez o inverso. 0,7 é igual a 7/10. Logo, o inverso de 0,7 é 10/7 ou 1/3/7. Nesse caso, o número 0,7 é um decimal, transformou em fração, 7/10, e fez o inverso. E o inverso de 7/10 é 10/7. O inverso de 1/8 é 8/1, ou 8. Aplicando o mesmo raciocínio, o inverso do número natural menos 2/3 é menos 3/2. Observe que menos 2/3 vezes menos 3/2 é igual a mais 1. O inverso de mais 3 é mais 1/3. Note que mais 3 vezes mais 1/3 é igual a 3/3, que é igual a mais 1. Observe que no último número, ele pediu o inverso de um número inteiro, que foi o inverso de 3 sozinho. Nesse caso, a fração seria 3/1. Por isso, o inverso fica 1/3. O produto de um número racional o inverso dele é sempre igual a mais 1. Bem, isso é o inverso de um número racional, que a gente forma através da inversão do numerador com o denominador. Divisão com números racionais. Você já aprendeu no capítulo 2 que para dividir uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Veja um exemplo. 4/5 dividido por 3/7. Vejam, primeira fração, 4/5. Segunda fração, 3/7. Nesse caso, você vai inverter, ou seja, fazer o inverso somente da segunda fração. Por isso, 4/5 vezes 7/3, que é igual a 4 vezes 7 sobre 5 vezes 3. 4 vezes 7, 28, 5 vezes 3, 15. 28 sobre 15 ou 1 inteiro e 13/15, transformado em número misto, que não há necessidade de você estar fazendo isso, caso o cálculo peça, você faça. Segundo exemplo, menos 1/3 dividido por mais 2/3 é igual a primeira fração menos 1/3, repetiu, vezes, agora o inverso da segunda, o inverso de 2/3, 3/2. Que é igual a menos 1 vezes mais 3 sobre 3 vezes 2, que é igual a menos 3 sobre 6. Simplificando tudo por 3, é igual a menos 1/2. Próximo. Menos 2/5 dividido por 0,5. Observe que agora a gente tem uma divisão por um número decimal. Não precisa se preocupar. Basta transformar esse número decimal em uma fração. A fração que representa 0,5 é 1/2. Então, a gente passa a ter menos 2/5 dividido por mais 1/2, que é igual a primeira, menos 2/5, vezes mais 2/1. Por que 2/1? O inverso de 1/2. Que é igual a 2 vezes 2, 4, negativo, porque é menos 2, tá? 5 vezes 1, 5, igual a 4/5. Último exemplo, 5,4 dividido por menos 0,12. Observe que agora você tem a divisão de um número decimal por um número decimal. Você pode fazer isso aqui de duas formas. Primeiro, transformando em fração. 5,4 é 54/10 em fração, dividido por menos 0,12 é menos 12 sobre 100. Então, transformou os dois números decimais em fração. E ficou com a primeira, 54 sobre 10, vezes o inverso da segunda,
100 sobre 12. Então, menos 100 sobre 12. Simplificando essas duas frações, obtivemos 9 sobre 1, 10 sobre 2. Multiplicando, 9 vezes 10, 90. 1 vezes 2, 2. Como os sinais são diferentes, menos 90 sobre 2, que é igual a menos 45. Você também pode fazer usando o algoritmo usual da divisão, tá? Conforme vocês já viram e estudaram lá no sexto ano. Ok, gente? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.